Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é novamente o reverendo Marcelo Lemos e é um prazer estar aqui no Manual do Bereano para darmos prosseguimento à nossa série de estudos baseada aí no texto de Paulo aos Filipenses. E novamente eu quero colocar na tela a capa da revista e o endereço de e-mail onde você pode saber mais informações a respeito dessa publicação e pedir o seu exemplar, seja impresso ou, se for mais fácil para você, a versão digital desse material. Hoje nós vamos abordar a lição de número 3, cujo título é Vivendo da Perspectiva de Deus. E eu quero começar lendo Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Observe o título desta terceira lição que nos propõe a revista Examinai. Vivendo da perspectiva de Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: em Filipenses 1, de 12 a 30, podemos identificar alguns temas centrais. Do versículo 12 a 9, o apóstolo Paulo fala de como seus sofrimentos e aflições contribuíram para o avanço do evangelho no mundo. Em seguida, do versículo 20 ao 26, o apóstolo fala sobre sua disposição de viver e morrer por Cristo e, por fim, do versículo 27 ao 31, exorta os cristãos filipenses a viverem dignamente segundo o Evangelho. Pode ser observado que estes temas reforçam o teor que ele já havia abordado em sua oração nos versículos iniciais deste capítulo. Vistos como uma unidade, esses temas nos falam sobre como é viver dentro da perspectiva de Deus. E é importante, irmãos, observar que na lição, essa perspectiva de vida, sob uma ótica divina, inclui o viver e o morrer para Cristo. Paulo, no texto que nós lemos, diz exatamente isso, porque para mim o viver é ganho e o morrer é ganho. Isto porque Paulo tinha convicção de que tudo o que lhe acontecia estava de acordo com o propósito de Deus e estava de acordo com a vontade de Deus para o avanço do Evangelho. Paulo é muito claro ao dizer que tudo o que ele enfrentava na vida beneficiava o avanço do Evangelho no mundo. A gente pode observar isso nas palavras de Paulo, por exemplo, a respeito dos efeitos da sua prisão nos carcereiros, ou seja, nos guardas que o haviam prendido e até mesmo nos demais funcionários da prisão, dos tribunais. Para Paulo, ele enfrentar essas perseguições dignamente e principalmente estando preso de modo injusto, havia contribuído para que o Evangelho fosse melhor divulgado e mais divulgado entre as pessoas. O texto não chega a dizer, mas é muito provável que talvez até mesmo alguns guardas tenham se convertido, mas certamente eles notaram que havia em Paulo algo especial. Eles notaram que havia em Paulo um testemunho de vida que comprovava a sinceridade da pregação de Paulo, que comprovava a sinceridade da religião de Paulo. Isso é muito importante e por isso eu quero ler esse trecho do primeiro capítulo de Filipenses para que a gente possa meditar um pouquinho sobre isso e quem sabe trazer essa realidade para a nossa vida hoje. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram
contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então veja que os sofrimentos de Paulo abriram portas para a evangelização e para o avanço do Evangelho no mundo. É muito importante a gente considerar o seguinte: quando o cristão ele é injustamente perseguido, isso gera bom testemunho. Porém, é fundamental ter em mente que há uma qualificação nisso. Quando nós somos perseguidos injustamente. Se somos perseguidos por alguma razão justa, aí não existe bom testemunho envolvido, apenas o mau testemunho. Não é sempre que o cristão é perseguido que isso é uma coisa boa, que isso é bom testemunho, que isso é visto aos olhos de Deus como algo positivo e algo louvável, algo digno de recompensa. É preciso tomar muito cuidado com isso. Porque se nós somos perseguidos por algo errado que praticamos, algo errado que falamos, que ensinamos, que vivemos, se somos perseguidos por não viver o Evangelho, se somos perseguidos por nossos erros, então não há louvor nisso. Muito pelo contrário, há até mesmo uma dupla condenação. Primeiro, porque todo ser humano tem a responsabilidade de agir bem, seja cristão ou não, isso é independente. Porém, quando você professa a fé em Cristo, a sua responsabilidade é dupla, como ser humano e como cristão principalmente. Então, tem uma passagem do Novo Testamento que fala isso claramente. Se você de modo injusto for esbofeteado, for perseguido, então há motivo de louvor. Mas se você for perseguido e você é culpado, então não há motivo algum de louvor. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Paulo aqui está preso injustamente, ele está preso por sua fé. Ele não cometeu nenhum crime contra a vida, contra a propriedade, contra a honra de ninguém. Ele está vivendo a sua fé, anunciando a sua fé, então ele é perseguido, ele é preso. Porém, ele resiste a essa tentação de modo digno do Evangelho. Ele resiste a essa provação como Cristo. Ele resiste a essa tentação de modo manso, suave, tranquilo, na paz, na alegria e no contentamento que o Espírito Santo gera no coração do cristão. E isso, evidentemente, produziu bom testemunho. Ele diz aqui entre os guardas do próprio sistema pretoriano de justiça. Então é muito provável que alguns deles tenham se convertido, como acontece em Filipos, lá na plantação da própria igreja. A gente sabe que o carcereiro se converte quando vê o testemunho de Paulo e o milagre que Deus opera naquela cadeia para libertar o apóstolo São Paulo. Portanto, isso é muito importante. Quando nós resistimos às tentações, enfrentamos as tentações de modo digno do Evangelho, seguindo os mesmos passos, seguindo o exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo, isto produz bom testemunho. Ao contrário, quando nós agimos de modo indigno de Cristo, quando nós agimos com ódio, quando nós agimos com vingança, quando nós agimos com desonestidade, isso gera o mau testemunho, isso gera o escândalo. E aí não adianta falar que está sendo perseguido, aí não adianta se colocar na posição de cristão como se ser cristão justificasse qualquer coisa. Muito pelo contrário. Ser cristão é um passaporte direto para uma vida de imitação do Senhor Jesus Cristo. Além de abrir portas para o coração dos ímpios, o bom testemunho de Paulo diante das suas privações, ela também
incentiva outros cristãos e outros obreiros a dedicarem a sua vida à causa do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Portanto, o bom testemunho do obreiro e a resistência do obreiro ao mal com amor, com sabedoria, com brandura, motivava outros cristãos a seguirem o caminho do Evangelho. Porque, irmãos, naqueles dias você pregar o Evangelho era um risco, era algo que exigia muito. Era o perigo de você perder os seus bens, a sua família, a sua liberdade e talvez a sua própria vida, sem falar na sua reputação em vida. Você sobrevivia, mas não tinha reputação entre os homens da época. Então, quando eles olham para Paulo e observam que Paulo é um camarada que não abriu mão dos seus valores, mas ao mesmo tempo ele também resiste de modo suave, brando, em amor, tranquilidade, eles são motivados a seguirem o exemplo do apóstolo São Paulo. Porém, Paulo diz que o seu exemplo também motivou maus obreiros, né? Alguns maus obreiros também se aproveitaram daquela situação de abertura para o evangelho para se introduzirem com razões obscuras, com segundos interesses. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições, mas por outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então aqui Paulo fala que o seu exemplo abre as portas para a evangelização e isso motiva bons obreiros, mas motiva também os maus obreiros que vão anunciar o evangelho por más razões, com objetivos obscuros, provavelmente buscando seus próprios interesses. E aí Paulo fala algo surpreendente. Ele pergunta assim, mas e daí? O que isso importa? O importante é que Cristo seja pregado, seja por bons obreiros, seja por maus obreiros. Vale a pena a gente comentar um pouco a respeito disso para nos desfazermos de alguns equívocos que acabam sendo espalhados no meio popular. Paulo não está aqui se alegrando por causa dos maus obreiros. Paulo está se alegrando apesar dos maus obreiros. Ele não está dizendo assim, olha, tudo bem que tenha maus obreiros, isso não tem problema, isso é normal, deixa passar. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Cristo está sendo anunciado por bons obreiros e até mesmo por maus obreiros. Então, apesar dos maus obreiros, Cristo está sendo anunciado. Logo, Paulo não está dando uma aprovação a esses obreiros e nem está tolerando esses obreiros. O que ele está é se regozijando que, apesar de tudo, apesar do mau trabalho deles, apesar das más intenções deles, Cristo segue sendo anunciado. É importante fazer essa distinção para a gente não correr o risco de hoje, ao identificarmos um mau obreiro, achar que isso não tem problema, porque aí a igreja acabaria abrindo portas para esses maus obreiros e, como as escrituras constantemente nos alertam, um pouco de fermento acaba por levedar todo o bolo, toda a massa. Então, é direito da igreja disciplinar, dependendo da situação, até tirar mesmo, excluir o mau obreiro. Contudo, apesar dos maus obreiros, o evangelho segue o seu caminho, vitorioso, sendo ensinado, pregado e espalhado em todo o mundo. E há um texto aqui mesmo na carta aos Filipenses, no capítulo 3,
que nós encontramos uma prova adicional do que estamos falando, ou seja, de que Paulo não está passando a mão, não está aprovando o ministério dos maus obreiros, ele está simplesmente agradecido a Deus, porque apesar de todos os problemas, inclusive dos problemas internos dos maus obreiros, o evangelho segue sendo vitorioso. Leia comigo. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Portanto, Paulo não tinha meias palavras para lidar com os obreiros. O fato dele estar feliz que o evangelho seguia sendo anunciado apesar dos maus obreiros não era uma aprovação aos maus obreiros. Portanto, hoje, quando a igreja identifica um mau obreiro, alguém que ensina heresia, alguém que prega a divisão da igreja e outros problemas semelhantes a esse, é sim dever, responsabilidade, direito dessa igreja, dessa congregação, desse ministério, de eliminar esse problema, tratar esse problema. Claro que sempre buscando a cura das pessoas. Porém, se medidas mais drásticas às vezes são necessárias, infelizmente ou felizmente, isso também é permitido pelas Escrituras, tá bom? Então, eu quis fazer esse pequeno parêntese para explicar essa situação, porque às vezes a gente encontra irmãos e irmãs que citam esse texto como se Paulo estivesse falando, tudo bem, ele está com má motivação, ele está dividindo a igreja, ele está ensinando o erro, mas Jesus está sendo glorificado, Jesus está sendo anunciado, então está tudo bem. Sim, está tudo bem de um ponto de vista do reino, do evangelho sendo pregado. Isso está tudo bem, mas a saúde da congregação local, ela jamais pode ser negligenciada, principalmente quando você percebe que o erro está ali de modo patente. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Eu gostaria que você, no seu estudo na célula, na escola dominical, a respeito desse terceiro tema da revista Examinai, pudesse manter sempre em mente essa vida a partir da perspectiva de Deus. É seguir o exemplo de Cristo, tanto quando as coisas vão bem, tanto quando alguma coisa, ou mesmo tudo, anda mal. Isso é viver a partir da perspectiva de Deus. É viver como Paulo. Apesar de maus obreiros, ele permanecia feliz. Apesar de alguns obreiros pregar o evangelho até querendo prejudicar a Paulo, talvez se achassem melhor do que Paulo, ainda assim ele se mantinha feliz. E a gente vai ver em lições futuras que Paulo vai enfatizar muito sobre isso. Ele vai falar que com Cristo ele havia aprendido tanto a viver em abundância quanto a viver em escassez. Ele sabia viver tanto em tempo de paz quanto em tempo de perseguição. Essa é a vida a partir da perspectiva de Deus. E por isso Paulo fala que ele, por um lado, desejava partir, ou seja, ele está falando da sua própria morte, né? Esse partir é um eufemismo para morrer. Ele desejava partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. Mas por amor à igreja e por saber que ele ainda tinha muito a contribuir para a igreja, ele até que estava disposto a ficar, e ele tem certeza de que iria ficar na carne, e ele tem certeza de que voltaria a ver os filipenses. Lembrando que ao escrever a carta aos filipenses, Paulo estava preso. E por falar nesse partir, eu quero abrir um outro parêntese nesse vídeo e falar a respeito de um tema polêmico dentro da apologética cristã, que é o tema do sono da alma, defendido por algumas teorias. Segundo a teoria do sono da alma ou do sono da morte, quando os cristãos morrem, deixam de existir. Na verdade, não só os cristãos, mas todo e qualquer ser humano, ao morrer, deixaria de existir, ficaria inconsciente e, se voltar a viver, volta a viver apenas na ressurreição.
Essa teoria se baseia no fato de que as Escrituras descrevem a morte, especialmente a morte do crente, como um sono, como um dormir. A gente observa isso, por exemplo, no texto de João, capítulo 11, a respeito da ressurreição de Lázaro. Isso é um fato. A Bíblia realmente descreve a morte do justo, a morte do cristão, como um dormir, como um sono. Com isso, as Escrituras enfatizam o descanso, o cessar dos trabalhos. Mas será que isso significa que a pessoa se torna inconsciente ou que ela deixa de existir e que talvez volte a existir numa ressurreição? Este é o fato que nós queremos analisar com base nesse texto que nós estamos meditando na carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, é sempre bom observar que no sono, mesmo se a gente entender o sono de modo literal, a gente sabe que durante o sono o ser humano não está inconsciente, pelo menos não o tempo todo. Existe uma fase do sono quando o ser humano está consciente, ainda que dentro de uma outra dimensão, digamos assim, que é a dimensão do sonho. Mas, por exemplo, com o treinamento adequado, e algumas pessoas fazem isso de modo até instintivo, talvez, é possível acordar dentro de um sonho e saber que está sonhando dentro de um sonho. Então, o sono, ele não é, estritamente falando, algo inconsciente, como essa teoria parece acreditar. Mas, muito mais importante do que essas observações até metafísicas, filosóficas, é a gente analisar o texto bíblico. Paulo está escrevendo aos Filipenses a respeito da sua postura diante da morte, e o que ele diz é o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, eu quero enfatizar essa expressão, se o viver na carne aqui é viver no corpo. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Outra expressão que é necessário enfatizar aqui. Tendo o desejo de partir. Aqui é um eufemismo para a morte. Ele descreve a morte como uma partida. Mas o que acontece se ele parte? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, os teóricos do sono da alma vão dizer assim: ele está com desejo de partir, deixar de existir, ficar inconsciente, já, como nós sabemos hoje, por 2000 anos, talvez ainda por mais 3000 anos, e depois disso estar com Cristo. Essa é a tese defendida por aqueles que acreditam no sono da alma. Porém, o texto em si está falando de eventos que acontecem em sequência. Ele não prevê nenhum intervalo, nenhum hífen, nenhum parêntese entre esse partir e estar com Cristo. É algo contínuo. Eu desejo partir e estar com Cristo porque isso é ainda muito melhor. Né? Então, no texto não fala nada que quando você parte da vida você deixa de existir. O que o texto diz é que quando você parte dessa vida você vai estar com Cristo. É o que acontece, por exemplo, lá no relato de Lucas sobre o ladrão arrependido. Ele vira para o Senhor na cruz e fala: Senhor, lembra-te de mim, viu? Quando o Senhor entrar no teu paraíso, quando o Senhor entrar no teu reino, quando o Senhor vier no teu reino, lembra de mim. E aí Jesus fala: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas tentam dizer assim, que Jesus teria dito: olha, hoje eu estou te dizendo que quando eu entrar no reino, quando eu entrar no paraíso, você vai estar comigo. Mas o texto também é um contínuo. Olha, na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Existe um mistério aqui, até porque a gente sabe que Cristo morreu, foi sepultado, ficou sepultado durante 3 dias, né? O credo da igreja fala que ele desceu à mansão dos mortos, pregou aos espíritos em prisão, etc. E Cristo ali garante que hoje, naquele dia, aquele ladrão estaria com ele no paraíso.
no seio de Abraão. Então observa que existe um mistério. A gente não tem uma descrição detalhada, o passo a passo, detalhadinho sobre como é a vida após a morte. Porém, isso não nos dá o direito de recusar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele deseja partir, ele deseja morrer e estar com Cristo. E ele continua: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. De novo, uma expressão para ser enfatizada aqui. Ficar na carne. Então, para Paulo, existe um contraste entre ficar na carne e partir e estar com Cristo. Então existe essa vida que nós vivemos no corpo, que ela é fundamental, é tão fundamental que nós ressuscitaremos. Não é possível uma vida plena fora da carne, digamos assim, mas Paulo não nega que ele pode partir e deixar de viver na carne, e mesmo assim ele estaria para sempre com o Senhor. Portanto, essa é uma das razões que me levam pessoalmente a rejeitar essa teoria a respeito do sono da alma. Antes de concluirmos essa lição, eu quero pedir mais uma vez a você algumas ações. Primeiro, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E também dê o seu joinha, dê o seu like nesse vídeo. Toda vez que você curte um vídeo aqui do canal, você está dizendo para a plataforma do YouTube que esse canal tem abençoado a sua vida. Automaticamente, os robozinhos misteriosos do YouTube passam a divulgar e a recomendar esses vídeos para outras pessoas. Então nos ajude aí nesse ministério. E por fim, eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, o nosso canal no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, onde você puder, porque nós temos a meta de alcançar 1000 inscritos aqui no canal, o que vai abrir muito o leque de possibilidades para esse ministério online. E por fim, como estamos fazendo em todas as lições, eu quero ler a conclusão da revista com vocês. Se Paulo havia sofrido tanto por causa do Evangelho, os cristãos de Filipos, como verdadeiros discípulos do apóstolo e de Cristo, deviam estar preparados para enfrentarem adversidades semelhantes. É triste observar que hoje muitas igrejas perdem tempo e energia lidando com problemas internos, quando poderiam estar unindo forças contra nosso inimigo comum, o mundo e o seu falso Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. E não se esqueça, clique no sininho. Quando você clica no sininho, toda vez que tem uma atualização no canal, você recebe em primeira mão. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.